Olá, sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com o Carlos Braga. Olá, Patrícia, tudo bem? Estamos aqui novamente, pessoal. E antes de começarmos, gostaríamos de apresentar, de agradecer os nossos apoiadores, a Laf Casa, o MCM Advogados e a Loma Consultoria. E como é de praxe, aqui em nossos episódios, nós temos também novamente hoje um grande convidado, né? Sim, Dr. Rodrigo Hong. Seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Dr. Rodrigo é sócio-diretor da Álvares e Marçal. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, se apresenta, quem é o Dr. Rodrigo? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sócio da Álvares e Marçal, sou o líder responsável pela prática de Legal Optimization, tá? Onde a gente busca dentro da Álvares e Marçal eficiências dentro dos departamentos jurídicos. Bacana. Que legal, que legal. E vamos conversar aqui um pouquinho, né, Patrícia e Rodrigo, falar um pouquinho como começou essa paixão pelo direito, se é familiar, teve algum conteúdo histórico que te chamou a atenção. Conta pra gente como que isso começou. Legal. Primeiro eu fugi do direito, né? A minha carreira inteira, né? Então, apesar de ter cursado direito, né? Eu entrei na PUC. E logo depois eu comecei a cursar administração na GV. E fiz por um bom tempo as duas juntas. Era uma dobradinha. Uma dobradinha. Misericórdia. Nem me fale. Era de manhã, era administração e à noite direito? Não, fazia tudo ao mesmo tempo, as duas. Ah, é? Então, Mas como que você fazia isso? Eu ia de manhã pra PUC, depois à tarde pra GV. Então, horários diferentes. Horários diferentes, mas tinha a época que eu fazia ao mesmo tempo. Teve semestre que eu ia de manhã pra PUC, voltava pra GV, voltava ainda de manhã pra PUC e depois voltava à tarde pra GV. Nossa, que ânimo. Tinha que ter. desafio. Mas eu era novo, né? E que desafio. Energia. Sim. E desde que eu comecei a cursar da administração, eu falei, esse é o caminho que eu quero seguir. Tranquei direito por 2 anos até me formar na GV. E depois que eu me formei na GV, eu falei, tô novo ainda, vou terminar o curso, faltavam 2 anos de direito. Falei, vou terminar. Aí eu tava trabalhando, né, durante o dia e mudei o curso pra noite pra terminar. E aí também terminando o curso, eu resolvi falar, vou tirar o OAB também, não tinha muita necessidade, mas eu pensei, se eu não estudar agora, eu não vou tirar nunca mais. Uhum. E aí... E não tinha aquela pressão também, né? Que muitos têm, né? Termina já com aquela obrigação de ter que... Exatamente. Então você acaba... Pra mim não tinha vantagem nenhuma ter ou não ter o OAB, eu já tinha me formado, mas enfim... Mas tinha que aproveitar aquele momento, né? Que você tava no embalo e... Tava mais fresco. Né? Então... E durante esse período você chegou a estagiar em direito ou não? Sempre foi na área de administração? Sempre foi na área de administração. Que legal. E ali você começou a sua carreira... E aí eu comecei minha carreira como trainee da Gerdau, tá? Na área de operações, trabalhando com supply chain, transporte, armazenagem, abastecimento. Que legal. Fiquei 7 anos, né, na Gerdau, depois eu me mudei para Unilever, fiquei 2 anos na Unilever, ainda trabalhando na área de operações. Quando eu tive uma oportunidade de trabalhar em consultoria, tá? Antes da Álvares e Marçal, eu passei mais 7 anos dentro de uma outra consultoria. E aí eu era um consultor generalista, né? Fazia projetos de orçamento, eficiência em todas as áreas, e fiquei fazendo projetos dentro do Itaú. Né? Então, legal. dentro de várias áreas que eu passei no banco, eu acabei entrando e fazendo projetos dentro do jurídico. Tá? ali começou então. E ali começou então a juntar minhas fortalezas, né? Primeiro, nunca foi o jurídico, né? Obviamente que não é, mas enfim, eu tinha já um conhecimento de como é que funcionava o direito, né? Toda a parte do que os advogados estavam falando, sim, eu conseguia traduzir, né? Tinha uma visão muito de operações, então para um jurídico massificado, essa visão de eficiência, de fluxo, de processos é fundamental, né? E uma visão financeira, né? Então foi aí que eu comecei a
a juntar basicamente essas 3 competências importantes no direito, né? Que a gente não aprende na faculdade. Sim. Né? Não mesmo. E que eu via que tinha um grande diferencial, né? Então, eu comecei a estruturar metodologia, né, de consultoria e comecei a estruturar e entender quais eram as reais alavancas de resultado para o jurídico, né, numa escola que foi o Itaú, né, que hoje é uma referência dentro de qualquer jurídico. Né? Então, fiquei depois mais um ano fazendo projeto ainda em área jurídica no Banrisul. Tá? Então, buscando também eficiência, tanto no contencioso civil de massa, quanto no contencioso trabalhista. Tá? Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais do mercado. Né? Eu vi que tinha uma oportunidade muito grande de desenvolver um nicho de consultoria focado nos departamentos jurídicos. Dado a maturidade que a gente encontra, né? Enfim, a gente tem visto um processo de transformação dentro do departamento jurídico. Legal, sim. Né? Dentro do mundo jurídico como um todo, né? Com tecnologia, hoje está ficando muito mais técnico, né? Muito mais estrategista. Hoje o departamento jurídico interno ele é muito mais estratégico do que só jurídico, exatamente. Né? Necessidade, né? E a gente vê essa onda dentro das empresas, né? Então, o que muito tempo atrás tinha realmente um jurídico interno, né? As empresas tinham um jurídico interno e aí você precisava ser o advogado mesmo, né? Porque você advogava. Sim. Depois, o que aconteceu? Você começou a terceirizar para os escritórios a maior parte das carteiras, né? Principalmente em bancos que tiveram muito esse movimento. E aí, o papel do advogado de um departamento jurídico mudou, porque não era mais advogar, né? E sim fazer uma gestão. Né? Exato. Então, e aí começa o grande desafio das empresas, né? Como é que você pega um advogado que está acostumado a defender, a advogar realmente, que tem as competências técnicas e precisa desenvolver uma competência de gestão, né? Uma competência de financeira, né? Uma competência de eficiência, de estratégia, né? Então, que não dá para olhar processo a processo, né? Principalmente quando a gente trabalha em departamentos jurídicos massificados, você precisa ter uma visão mais holística do todo. Né? Então, foi aí que eu comecei a desenvolver uma série de metodologias, dado toda a minha experiência, e onde eu comecei a trabalhar na Álvares Marçal. Tá? Então, eu comecei há 5 anos atrás, com foco em desenvolver essa vertente, esse negócio específico dentro da Álvares Marçal para buscar eficiência em departamentos jurídicos. Que legal. E eu acho que, assim, faz todo sentido, né? Porque um dos assuntos que a gente comenta aqui, eu acho que deve ser um grande aliado, é a tecnologia, né? Para auxiliar nesse desenho, para montar toda essa estratégia, né? Porque hoje a tecnologia ela tem um papel fundamental, né? Dentro da nossa atividade como advogado mesmo, né? E hoje, não só o departamento jurídico, mas os escritórios também estão usando dessa inteligência para conseguir trazer maiores resultados, né? Maiores eficiências. Isso, mas o que eu tenho falado muito para os meus clientes, né? E que a tecnologia por si só não vai resolver seu problema. Você precisa ter processos bem estruturados, você precisa ter pessoas bem com skills adequados dentro da tua... Né, do teu time. E a tecnologia é mais um habilitador. Né? Então, você entra num departamento jurídico com maturidade baixa e fala, aplica IA, né, que tem sido muito... Não vai conseguir. Né? Então, a gente já viu muitos projetos morrerem. Ela vem como aliada. Ela vem como aliada. Então, se você não tiver um processo bem estruturado e entender como é que essa tecnologia potencializa, você só vai ter a tecnologia por si só. Concordo. Né? Então, é um ponto aqui fundamental que a gente tem colocado dentro dos nossos clientes. Né? E escolher a tecnologia correta também. Né? Tem muita coisa dita no mercado, as empresas contratam para falar que tem, né? Mas qual que é o resultado dessa aplicação de tecnologia? Qual que é o fim que você quer? Onde você quer ter esse... Né? Qual que é o benefício da aplicação dessa tecnologia? Né? Porque, no fundo, ou você deve ganhar eficiência, ou seja, fazer mais, né, com menos, ou você gerar resultado financeiro para a empresa. Senão a tecnologia vira um custo.
né? Sim. Se você não conseguir reduzir, não conseguir trazer eficiência, não está vendo um ganho financeiro, É mais um né? custo. Ele é né? mais um custo. Né? Então, é um pouco do que a gente tem trabalhado É. junto com os nossos clientes. E é legal também, né, vendo o Rodrigo comentar, porque muitas pessoas até perguntam, falam que a tecnologia pode ser ela pode tirar o lugar de outras pessoas, pode substituir. Mas em cima desse raciocínio, a gente fica claro que realmente É. ela é uma aliada, Uhum. mas ela por si só ela não vai conseguir, né? Então, mais do que nunca, precisa de profissionais capacitados para conseguir fazer a gestão dela, né? Exatamente. A gente tem visto muitas atividades, né? Separando as atividades em atividades operacionais, aí são atividades repetitivas, que eu acho que aí a tecnologia Vai ter um vai impacto maior. conseguir trazer uma eficiência muito grande nessas atividades operacionais dentro do departamento jurídico, dos próprios escritórios. Mas a atividade técnica, né? Que é o core que a gente, né, no fundo, a gente aprende realmente a realizar, a desempenhar. Isso daqui você vai facilitar e trazer eficiência também dentro, mas ela dificilmente vai substituir um advogado estruturando uma tese. O que ela vai facilitar é a procura de teses ao redor dos tribunais, que vai trazer de uma forma mais rápida do que você antes pesquisava há muito tempo atrás, né? Então, Gastava um tempão pesquisando, exato, né? entendeu? Então, a pesquisa ela vai agilizar muito, mas a estratégia por si só, ela vai demorar um tempo ainda da tecnologia Até, conseguir né, substituir o trabalho o humano. trabalho humano. E perante seus clientes, o que mais barra, qual a maior resistência que você vê nessa implementação e nessa prestação, na sua atuação? Eu acho que é uma questão cultural, né? É uma questão ainda cultural. Quando a gente vai falar mesmo de vender serviços de consultoria para departamentos jurídicos, já existe uma resistência por parte dos departamentos jurídicos, né? Primeiro que talvez não seja muito comum, né? E segundo, tem uma visão que eu acho que a gente ainda tem um trabalho muito grande para desenvolver dentro do nosso curso, né, e especializações, que são outras competências de tecnologia, como a gente está falando, de processos, da visão financeira, né, entendimento do como é que o direito, né, o departamento jurídico está inserido na estratégia da empresa, né? Então, toda essa visão a gente não aprende na faculdade. Né? Nos nossos cursos não tem isso daqui. Muita especialização, quando você vai ver a especialização, o cara vai fazer uma especialização de um determinado assunto técnico, né? Não de uma questão de gestão. Né? Então, acho que tem muita resistência cultural em razão desses fatores. Né? Ele não entende o impacto, né, que ele está causando, né? Que o departamento jurídico interfere no resultado da empresa, né? No DRE da empresa, né? No lucro da empresa. Então, são competências e conceitos que muitos heads hoje de departamento jurídico não possuem. Né? E aí, obviamente, que pelo desconhecimento você cria uma resistência em buscar inovação, né? Isso, de repente mudar a cabeça de que ele pode sair da caixinha, ele pode sair dali do trivial, né? Exatamente. Que ele tem essa possibilidade de abrir outras portas. E buscar ajuda, né? Porque Sim. hoje o que acontece? Ele busca ajuda com o escritório. Sim. Né? E o escritório nem sempre é a melhor solução, porque ele também vem de uma formação. Então ele precisa buscar ajuda de outras visões daquilo que realmente ele precisa. Né? E o técnico, ele consegue muito apoio dos escritórios. E bacana né? é que sua atuação vem de forma muito inovadora, né? Porque não estão acostumados, Não né? estão acostumados. E hoje, por exemplo, a gente tem vendido muitos projetos via CEOs, via CFO. Né? Então, quem está preocupado, quem está preocupado com o impacto do Dos passivo números, né? judicial Sim. nos números da empresa. Sim. Né? Então, é a linguagem que eu falo. Né? Não é o jurídico, né? Não é o técnico. Eu, de novo, né? Se vocês olharem um pouco da minha carreira, eu não sou o melhor advogado, né? Mas eu conheço do assunto, mas uma visão muito mais financeira, muito mais de eficiência. O técnico, o head jurídico sabe, o advogado sabe, quando precisa vai consultar
os escritórios especializados, né? Então ele tem esse suporte. O que hoje não existe no mercado é um suporte de eficiência, de tecnologia, de visão financeira, Mas o bacana é que de você gestão. consegue agregar o seu conhecimento jurídico e aí a sua atuação fica diferenciada. Exatamente. Porque você sabe falar ali, você sabe as dores deles, e você sabe Exatamente. onde atacar ali diretamente. Exatamente. Que bacana. E assim, né, também, você trazendo essa inteligência para o jurídico de organizar, de diminuir passivo, números, você também libera esse diretor para que ele comece também a trafegar, fazer o papel dele perante as outras áreas da empresa, né? Exatamente. Ele começa a ter muito mais uma parte gerencial da situação, ele começa a olhar muito mais de cima e poder participar de uma empresa como um todo, porque o contencioso, nós sabemos, quem é do contencioso que está ouvindo a gente aqui sabe disso, o contencioso suga você até dizer chega, e o contencioso, além de ser muito trabalho, é uma surpresa nova a cada dia, pela quantidade de informação, de prazo, muitas vezes isso acaba, é uma audiência que às vezes está passando desapercebida, é um prazo que está passando. Então, o contencioso, ele, por mais que ele não está com ele no dia a dia ali, né, está com o escritório terceiro, o escritório de base, mas esses assuntos do dia a dia vão consumindo. Quando ele começa a controlar, a minimizar isso, a enxugar e deixar, ele começa a ter uma função realmente de head, né? Exatamente. O problema que eu vejo do contencioso é que o dia a dia é tão loucura que eles não conseguem sequer parar para desenhar processo. Não conseguem, eles não conseguem parar para desenhar procedimentos e para aplicar. Sim. Então, tendo uma consultoria dessa, sensacional. Quem tem essa abertura de mente para aceitar... Para poder, Não, ele poder vê, ouvir, né? Aí ele vê bastante o valor. Mas acho que tem dois pontos aqui super importantes quando a gente fala um pouco dessa dinâmica do dia a dia, né? Primeiro, a gente tem ouvido falar muito de Legal Ops, né? É Legal, outro tema bacana. que é o que mais tem em pauta aqui dentro Sim. dos departamentos jurídicos. Legal pode, ó. Já fica Exatamente. já fica... E aí, né, o Legal Ops nada mais é competências extras do que o técnico, né? Então é muito comum dentro das empresas a gente separar o que é atividade técnica, e sim, eu preciso do advogado, de outras atividades, né? Então a gente estrutura as áreas, né? A gente tem feito isso, talvez seja um dos maiores produtos nossos hoje dentro da consultoria, de estruturar áreas de Legal Ops, né? Onde a gente mapeia quais são os tipos de atividades que Legal Ops tem que realizar, qual que é o tempo dedicado, avaliando, claro, a maturidade dentro do departamento jurídico, o que tem que ficar com o advogado, o que não tem que ficar, qual que é o perfil desse time de Legal Ops, né? Então a gente vai estruturando as áreas da empresa e separando, né? Então, como você comentou, né? O advogado fazer mapeamento de processo, ele tem dificuldade. Não é uma coisa natural. Agora, você pega o engenheiro para fazer, ele vai fazer, vai falar meia hora com o advogado, ele vai conseguir mapear um processo, né? Um fluxo. Então, é uma questão de competência e de skill, né? Então, quando a gente começa a separar e colocar realmente o tempo do advogado naquilo que ele é bom, ele melhora a qualidade da defesa, né? Ele melhora a tese dele e não está preocupado com o operacional, porque quem está fazendo o operacional e uma visão mais estratégica, mais financeira, tem outras competências. Isso não quer dizer que um advogado não pode liderar uma área de Legal Ops, mas ele precisa ter skills e preparações, né, preparativos mais dedicados do que ser simplesmente um advogado, né? Então, são perfis diferentes que tem que estar adequado dentro daquilo que é a competência dele. Então, quando a gente começa a separar essas duas competências, a gente vê que o departamento jurídico potencializa. E outro ponto também que acho que é super importante, ainda dentro desse papel de Legal Ops, é que ele começa a ser como se fosse um tradutor entre o jurídico e a empresa. Né? Primeiro que ele traduz o que o advogado está dizendo de uma forma mais simples, em números. Né? Então não é muito comum a gente ir para as empresas, a empresa falou, mas você está falando que o advogado falou que eu já falei. Ok, no fundo a gente está falando a mesma coisa, mas eu estou estruturando de uma forma, com números, mostrando para o CFO qual que é o impacto financeiro que ele está tendo, como é que isso está estruturado, todo o storytelling
que muitas vezes o departamento jurídico tem dificuldade. Uhum. Né? Então, quando você monta uma área bem estruturada de legal ops, ele começa a mostrar as dores do jurídico para a empresa, de uma forma mais estruturada, mais organizada. Que legal, que legal. E achei que a Patrícia ia perguntar alguma coisa. Mas ainda com relação a essa visão estratégica, né? Eu sei que às vezes tem o detalhe de não falar nomes e nem números, mas tem algum case assim de sucesso de que trouxe uma representatividade financeira que, né? Você falou, caramba, aqui merece estourar um champanhe, né? Uhum. Tem um caso que marcou nesse sentido prático? Não, eu tenho bons casos assim de case de sucesso, né? Um foi num trabalho de varejista, né? Em que a gente fez um trabalho de causa raiz, ou seja, trabalhar com a empresa para evitar entradas de ações judiciais, Novas demandas. né? E no caso era trabalhista, Que legal. né? Então, dentro desse trabalho, a gente sai do mundo jurídico e foi entender a operação como ela é. Né? Então não adianta legal. ficar lá na nossa mesa, Exato. olhando a inicial, olhando a contestação, entendendo o que o juiz está colocando, se você não for Na lá causa raiz. na causa raiz. Né? E a causa raiz não está com o jurídico. Né? Não. O jurídico não é o Não. departamento jurídico que gera Exato. o passivo. Sim, Né? sim. Tá na operação. Tá, exato. Justamente. Então a gente foi visitar as lojas. Tá na operação, Né? tá no RH, que desligou Exato. de Fomos forma... lá fomos entender a Tá lá operação no do RH. comercial. Né? Tá no comercial, no modelo de comissionamento, né? No pagamento, na apuração da folha. Aí que estão as vulnerabilidades e a gente vai mapeando isso daqui. Entendeu? Então a gente vai visitar os CDs, olhar como é que tá a operação, como é que é o fluxo de entrada, o que é o terceiro, como é que você controla o terceiro, como é que você controla o funcionário próprio, né? Então, a partir do quê? Do pedido das iniciais, né? Dos entendimentos do judiciário, e a gente vai a campo para fazer esse entendimento do que está legal. acontecendo. E aí, como a gente tem uma visão ampla da empresa, né? Eu consigo fazer um mapeamento e um plano de ação para a empresa e ajudar na implementação. Né? Então, muitas coisas a empresa já sabe o que precisa ser feito, mas está, muitas vezes, no jurídico. Então, ele não estruturou um programa de transformação dentro da empresa. Só Sim. mapeou e deixou... Só mapeou e deixou ali. Então, a gente ajuda a convencer as demais áreas que isso daqui, essa iniciativa é importante, ela precisa ser priorizada com TI, com RH, enfim, dependendo das áreas envolvidas. E nesse case que eu estou falando, a gente conseguiu reduzir 30% das entradas. Né? Uau, Então, Uau. é muito significativo em termos monetários, financeiros. Tá? Então, e também um outro trabalho que a gente acabou fazendo, que resulta também né, que é a gestão realmente do departamento jurídico. Então, como é que eu controlo melhor as informações, os dados, os fluxos, a gestão de escritórios também, que é uma outra alavanca fundamental para melhorar o desempenho, qualidade dos subsídios, a qualidade do preposto. Então, tudo isso a gente, né, a qualidade da audiência como um todo, né, não só o preposto, mas também a testemunha, o audiencista, O próprio advogado. né, sim. o próprio advogado. E a gente duplicou o número de improcedências dentro desse case, só para exemplificar. legal, Então, que também legal. é em pouco tempo, tá, gente? Então, assim, o trabalhista, a gente, em menos de um ano e meio, a gente conseguiu reduzir 30% das entradas, né? Então, Eu e é acho muito que dinheiro no- isso para as empresas. Sim. Com certeza. Eu acho que nos dois cenários, eu acho que o maior desafio é você trazer as pessoas para o seu lado, né? Exatamente. E conseguir conscientizar que tá errado, que tem que mudar e a forma correta é essa e tem que entrar no eixo dessa forma para trazer resultado. Eu acho que porque você acaba dependendo não só do seu trabalho, você acaba dependendo do esforço do outro para estar do seu lado. É isso aí. E é legal também porque muitas vezes o jurídico sozinho, muitas vezes, ele, por mais que ele queira trabalhar com as outras áreas, ele tem uma certa resistência. Quando você vem com essa ideia de um projeto como um todo e que você começa a integrar todo mundo e fala assim, ó, vocês começam a falar a mesma língua, a gente começa a criar aqui a ideia, o raciocínio e todo mundo está na mesma página,
ou a gente sempre vai estar com as mesmas causas, com os mesmos problemas, de forma repetitiva, sendo que a gente tem possibilidade, consegue. Então, quer dizer, você traz o jurídico, novamente, né? Você traz o jurídico para a mesa e consegue colocar ele junto com os outros departamentos, né? Eu acho que isso A gente tem falado muito com as empresas que não é um trabalho do jurídico, tem que ser um programa de transformação, um programa de causa raiz da empresa. Porque as ações não estão dentro do departamento jurídico, né? O departamento jurídico vai defender melhor, vai aumentar a improcedência, mas ele não consegue reduzir a entrada, né? Então você precisa montar um programa, né? Então um pouco dos fatores de sucesso, né? Por exemplo, desse case, foi que a gente tinha recorrência com o C-Level da empresa. Então, toda semana a gente apresentava o status, plano de ação, engajamento das pessoas para o presidente, para o CFO, para o CEO, para eles prestarem contas, né? E pegar engajamento. Então, muitas vezes a gente conseguiu priorizar investimentos dado a forma como a gente mostrava que é o impacto disso daqui perante o resultado da empresa, né? Então, quando você começa a colocar isso de uma forma organizada, estruturada, fica muito mais fácil para o tomador de decisão, né? Então, esse é um ponto chave aqui de sucesso. E tem que estar bem estruturado para quando você for embora, se manter. Exatamente. Esse é o desafio, né? Esse é um grande desafio, né? E aí envolve também, né, outro fator aqui de sucesso para ter esta continuidade é ter as pessoas corretas. Exato. Entendeu? Porque senão eu não Aí consigo... vocês ajudam a mapear. Aí eu preciso fazer a transferência de conhecimento, né? E se do outro lado a gente não tem as pessoas com skill corretos... E já aconteceu de vocês Já falarem, aconteceu. olha, essa pessoa não, eu vou embora e vai avacalhar tudo isso daqui e você precisa mudar. Precisa mudar. Então, e a gente normalmente consegue ao longo do projeto identificar isso e corrigir para que quando a gente saia tenha as pessoas corretas para receber esse tipo de demanda, né? Então, é uma mudança bem importante aqui para as empresas. Muito bacana. E é legal aqui, né, pensando como é uma junção, né? É o que você disse, trouxe da administração, das experiências que tinha ali, né, como planejamento nas empresas e conseguiu trazer essa inteligência para o direito, né? Para que pudesse trazer luz para os departamentos jurídicos, né? Acho que isso geralmente, não, lógico, não se limita a isso, mas geralmente isso acontece muito em empresa que cresceu muito rápido e de forma desestruturada, né? Exatamente. No fundo, o que a gente tem visto, né, hoje das empresas, as empresas têm buscado eficiência, né? Então, com juros altos, né, com a economia ainda um pouco estagnada, eles buscam eficiência. Então, desde sempre buscou eficiência dentro das áreas de logística, né? Então, é muito comum você ver, revisar aqui processo logístico, as áreas financeiras, né? A área comercial. Então, tá todo mundo buscando. E o jurídico? Quem está pressionando o jurídico? Né? Então, sempre foi um pouco de caixa preta dentro das empresas. O que acontece lá, né? Só que chegou agora no momento que você precisa buscar e mexer todas as gavetas das empresas. E aí as empresas estão olhando, né, o departamento jurídico e falam, por que ele não pode entregar mais? Por que eu preciso ter o tamanho de passivo? Por que eu estou pagando tantos milhões em pagamento de condenações? Né? Por que eu gasto tanto com o escritório? Né? Então, tem tido uma pressão maior por parte do CFO, do CEO, para buscar realmente eficiência dentro do departamento jurídico. E muitas vezes o departamento jurídico ele não consegue falar qual está sendo a maior dificuldade dele. Que, por exemplo, a maior dificuldade está sendo o coleguinha, o diretor tal, não tá me dando a testemunha que eu preciso para... Eu já fui de departamento jurídico interno. É um parto você conseguir testemunha. Exatamente. Uma empresa que eu trabalhei, a gente passou a ter ajuda dos outros departamentos quando a despesa começou a ir para o centro de custo deles. Mas é o ideal? Não é o ideal, porque o diretor ali, o gestor da área, ele está preocupado, mas o subordinado dele não tá. Não tem. Teve um momento aqui que eu comentei em um dos episódios que quando a gente teve a oportunidade de assumir uma carteira de um contencioso de uma empresa na área trabalhista, a grande reclamação é que perdia-se muita hora extra. Né? Tinha muita dificuldade com hora extra.
E aquilo era quase a totalidade dos processos. E aí a gente foi tentar enxergar o porquê, né? Tentar entender junto com a empresa o que estava acontecendo e por que se perdia tanto, né? E aí, quando a gente começou a revisitar aqueles processos e reuniões com a empresa, entendendo, a gente veio e falou, poxa, cartão de ponto está aqui. A empresa está cumprindo a parte dela. Mas tem um detalhe aqui que está faltando. O que a gente percebeu? Que dentro da dinâmica da empresa, eles não liberavam testemunhas para ir para as audiências. E aí chegava lá na audiência, levar o reclamante, a outra parte levava uma testemunha, você até tinha o cartão de ponto, mas ele caía. E aí você não tinha contraprova. Você não tinha uma testemunha para vir trazer ali a verdade do que foi a vivência, a convivência com o autor do processo. E aí a gente identificou que era justamente, poxa, mas até uma parte vocês fizeram a lição de casa, mas e o restante? Cadê? Aqui? E aí que a gente começou a ter uma mudança significativa também, pensando justamente nisso, né? Que a empresa tinha uma gestão em que, para ela, tirar pessoas da operação era custo. Só que isso estava refletindo lá dentro nas sentenças judiciais. E aí, quando né? você entra nessa questão, tem muito ponto de meta da própria pessoa. Então, né, você vai, né, no exemplo do varejista, tirar ele da loja para quem que vai fazer, como é que você vai ajustar a meta dele? Né? Ele vai sofrer essa consequência. Sim. Né? Então, também você precisa ver algumas formas de não penalizar o colaborador. Sim. Né? Porque ele está saindo, né, do dia a dia dele do trabalho, que ele tem as metas dele para prestar. Então, a empresa precisa ter essa visão. Não adianta só forçar né, o colaborador a ir para a audiência, sair, né? E ele vai estar levando ali uma bola nas costas. Exato. Então, você tem que fazer ajuste de meta, né? Ajuste do distribuição de atividades dessa pessoa, né? Então, tem muito dessa colaboração como um todo, né? Para conseguir, por exemplo, E foi muito que você falou, né? Eu achei que foi formidável a comparação. O jurídico, muitas vezes, é visto ali como uma caixa preta, né? Porque é aquilo lá. A culpa não foi minha, a demanda chegou, eu que tô cuidando. Então, também não adianta cobrar de mim mas é o que e é bem o que você disse, mas espera um pouquinho, não dá pra gente trazer mais eficiência, não dá pra gente olhar de uma maneira diferente e conseguir enxugar, ter resultados melhores, né, que vão impactar menos durante o orçamento da empresa, porque a finalidade da empresa não é ficar respondendo o processo, né? Ela ganha dinheiro, ela fazer aquilo acontecer, e aí você traz essa inteligência pro jurídico, né? Aí o cara se torna realmente um head jurídico, né? Exatamente. É a cabeça do... E ele sai do jurídico e passa a ser um business partner do negócio, né? Né? Um cara que está integrado ao business, né? E não simplesmente um advogado da empresa, né? Esse é um pouco do que a gente tem falado muito, né? Você não é o advogado da empresa, você é responsável pela gestão do passivo, né? Você tem que gerir isso da melhor maneira, mesmo que você tenha que expor os seus colegas, né, das outras áreas, né? Então... E para vocês, como que é essa questão de conscientização na hora do processo? Na hora da atuação? É muito baseado em fatos e dados, gente. Então, quando a gente começa o trabalho... a gente faz um trabalho muito meticuloso para entender as alavancas de resultado, né? E você precisa ter fatos e dados para comprovar. Uma vez que a gente expõe os fatos e dados, aí a gente não tem como negar, entendeu? Aí vira justificativa do porquê que ele fazia aquilo. O que pra gente também não... É interessante a gente entender, mas não é o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo aqui é realmente ajustar, melhorar. Né? A gente não faz um trabalho também de caça às bruxas, né? Eu não sou uma auditoria que fala, tá errado. Não, a gente faz um trabalho de consultoria, de parceria. Né? A gente está contratado para melhorar a performance do departamento jurídico. Né? Então, esse é o trabalho que a gente tem. Então, a gente faz o mapeamento com fatos e dados... fica difícil, né, você contra-argumentar quando você está estruturado, tá? O storytelling bem estruturado, assim, te mostra, o head jurídico entende, o CFO entende e o CEO entende e a gente alinha todo mundo para seguir na mesma toada com o mesmo objetivo, né? E nessa profundidade de atuação aí, lógico, não tem que falar nomes, mas já aconteceu de pegar alguma coisa de fraude, de desvio... E por isso estava impactando negativamente no processo? Teve já alguma coisa assim?
A gente não, dificilmente a gente olha com essa visão, tá? Eu não tive, assim, grandes casos de fraude. Eu vejo mais oportunidades de gestão mesmo, Uhum. entendeu? De maturidade do departamento jurídico, inocência, entendeu? Muito Não mais sei, sem, nessa linha, sem maldade. sem uma maldade. Aham. A fraude em si, dentro do departamento jurídico, isso também é difícil É, você pegar, né? Assim, hoje as grandes empresas têm os sistemas, têm os controle, compliance, os tem todas, compliance. Então, assim, sim, a parte de pagamento, que é onde tem a maior vulnerabilidade em relação a isso, é bem hoje as amarrado. empresas É, amarram de uma certa forma, Pergunto né? porque você acredita que eu trabalhei numa empresa que é o jurídico, ele conseguia, alguém lá do jurídico, ele, na hora de pagar a guia para recursal, o código de barras ia para conta dele. Você acredita? e ele fazia esse desvio, caramba. É, De Mas repente, aí uma ele fica atuação com dessa. a guia aberta, né? A principal, entendeu? é, Então, aí Sim, quando você é, começa caiu por isso, mas ele caiu já por tinha isso. comprado o carro, É, ele já, já imagina, o tinha. volume gigante da mensal ali é. de guias. E hoje em dia a gente vê que tem uma certa dificuldade de ter pessoas ali, às vezes, comprometidas, que não precisam, às vezes, conhecer de tudo, né, de toda a matéria, mas que tenham aquele afinco, aquele desejo. Esse pessoal todo que você tem, que tem vivido, convivido, que é um recado que você, uma mensagem que você deixaria para alguém que tá agora nos ouvindo, né, tá ali, vendo a nossa gravação aqui e fala, pô, que legal, quero fazer parte do time, ou quero me especializar, buscar algo nesse sentido. Um conselho que você deixaria? Não, eu acho que você precisa desenvolver as competências, né? Entender quais são as suas fortalezas, isso é super importante, e o teu desejo de carreira, né? Você precisa ter um plano, né? A gente sempre fala que quem faz a carreira é você, não é a Sim, empresa, né? Então, se você quer ir para uma área X, né? Por exemplo, em Legal Ops, você precisa se capacitar, né? Para entender. E você precisa entender suas fortalezas, suas fraquezas e desenvolver os skills, sim. né? Muitas vezes também não adianta, né? Então né, o perfil da pessoa, Uhum, né? Então ela nunca vai conseguir se adaptar àquela realidade porque é o perfil dela, tá? uhum. Então, né, esse é um ponto fundamental. Agora, para quem está querendo, tem que estudar, né? Tem que se capacitar, tem que procurar uma formação específica no assunto, é, tem que, né? Então, principalmente para o time que é advogado, que a gente vê que quer trabalhar na área de legal ops, precisa entender da parte financeira, precisa entender sobre o que é uma gestão de projetos, os Tem que ser bem indicadores. amplo, né? Uma visão, Exatamente. tem que ter uma visão Tem que bem ter uma ampla. visão mais ampla do que o Uhum. técnico. A competência técnica jurídica que ele aprendeu na faculdade fica em segundo plano. O que muitas vezes é difícil para algumas pessoas, né? Mas se você quer realmente ir para uma área de eficiência, de gestão, você precisa se Eu acho que desenvolver onde você nessa linha. barra um pouco, de repente, a sua contratação você barra um pouco, porque quem tá saindo da faculdade tem aquele sonho de advogar, né? Eu quero Exatamente. advogar, eu quero escrever, quero defender. Não E tem é- essa matéria ainda na faculdade, né? Como gerir, trazer a gestão, a inteligência para a É. administração, gestão de um departamento jurídico ou de um escritório de advocacia, né? Tem que ter no sangue Isso mesmo. Mas está longe de eu, acontecer. eu tenho uma seguinte visão, né? Eu acho que, por exemplo, pelo menos na minha turma, nas minhas turmas, né? Que eu participei de algumas turmas aí dentro, existe uma desistência muito alta do estudante de direito, não do curso, mas de Tem, profissão, tem, né? tem. Então, eles procuram ou vai empreender, ou vai trabalhar São em poucos que banco, seguem. É. ou vai trabalhar, né, em outras atividades que não seja relacionado ao Ao direito. direito, né? Então, acho que já existe um percentual grande de pessoas que não seguem a carreira jurídica, Sim. né? O que eu acho, né, que no fundo tem acontecido é que essa parcela nunca mudou, tá? E não vai mudar, né? Só que eu entendo que tem uma parcela que vai desistir do direito ou é um pouco infeliz com a profissão, que agora pode
encontrar Outras formas de se outras reinventar. formas de trabalhar Sim. com o direito que não seja advogando ou magistrado, né, ou procurador. Então Verdade. ele procura, né? Então acho Realmente. que essa mudança, ele quer trabalhar com tecnologia, ele pode trabalhar com tecnologia. Entendeu? Quem diria que tem gente aqui hoje no time que é advogado e trabalha com tecnologia, né? Então, como é que ele aprendeu isso? Uhum. Né? É se desenvolvendo, né? Então, mas ele tem esse espaço, né? Hoje Sim, sim. no mundo jurídico, né? Então tem espaço, ele hoje é muito valorizado. Se você pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que esse cara É queria isso que eu fazer? ia Esse cara falar. queria trabalhar com tecnologia, ele não ia encontrar no jurídico Um- um espaço. Ele acaba ficando diferenciado. Ele acaba ficando diferenciado. Então, essa multidisciplinaridade também permite com que você Se reinvente. trabalhe, né, se reinvente, mas trabalhando dentro da tua área de formação, né? Que Com legal. skills diferentes. Sim, eu tenho. Isso foi muito legal que você comentou e foi preciso, porque com o Legal Ops, principalmente, né? Que são as 12 mandalas, 12 competências que distribui, né? Que é as que o Rodrigo acabou de comentar. Eu estou ouvindo muitas pessoas falando sobre isso. Que, pô, eu consegui através do Legal Ops, através, né, identificando uma das minhas competências ali dentro da empresa, que eu deixei de ser só o jurídico e hoje eu exerço uma parte estratégica, de inovação, de parte financeira e trazendo essa inteligência para dentro do jurídico, né? Utilizando o Legal Ops como E esse aí, caminho. Carlos, só para complementar, que tem a mão, né? É de mão dupla também, né? Porque tem as pessoas que nunca pensaram em trabalhar com direito Também. e que se encantam com o direito, né? Não, obviamente, com o técnico ele não vai advogar, né? Porque não tem a formação, mas ele consegue ter uma competência de processo, de eficiência, financeiro dentro do departamento jurídico e ele acaba se destacando. Sim. Né? Então eu, dentro da minha equipe, tenho 2, 3 diretores que teve essa formação. Né? Então ele não teve formação jurídica, ele, né, teve formação engenheiro, outro administrador, que ao longo da carreira acabou caindo em área jurídica e acabou se fazer. destacando. Sim. Que Entendeu? legal, sim. E hoje tá super contente, né? Fica super feliz porque é uma competência diferenciada no mercado. Para ele também, né? Ele poderia ser, né, um banqueiro, um engenheiro normal e aqui ele consegue se alavancar porque ele é um engenheiro dentro do mundo jurídico, né? Então também tem essa outra mão, não só do advogado que desenvolve as outras competências, mas também né, das outras formações que acabam Se trabalhando complementando aqui no jurídico. no né? jurídico. Traz toda aquela inteligência, a formação para dentro do jurídico. Que legal. E me conta uma coisa, agora, Rodrigo Hong, vida particular, vida privada. Que tem um hobby, tem algo que você gosta de fazer? Eu sei que você é São Paulino roxo, Exato. gosta de ir no Morumbi assistir jogo. Mas tem alguma coisa a mais que sei que tá com as crianças, né? Tá em casa, mas que para relaxar, para final de semana dar aquela aliviada para começar a segunda-feira? Eu tenho, enfim, fora do trabalho, né? A gente brinca aqui que a gente faz, né? Presencial 5 dias e home office 2 dias, né? No fundo, é um pouco dessa linha que a gente fala. Mas fora do trabalho, né? Eu gosto, né, bastante de futebol, eu acompanho, gosto de jogar também. Mas tenho ficado muito tempo com os meus filhos, né? Então, também é outro passatempo aqui que ajuda bastante, né? que ajuda bastante, né? Então, O Rodrigo já jogou bola, já foi campeão de torneios, já. Que legal. Futebol é algo que tá enraizado. exatamente. Na verdade, eu brinco, né, que eu só pago a OAB pra jogar bola, né? Então, Que legal. Muito bom, muito legal. Foi muito Uma bacana. experiência bacana. A gente aprendeu mais um pouquinho hoje. Que legal. Sim. Né? E um tema totalmente inovador, que tá difícil, né? Muitas pessoas, tenho certeza que está nos assistindo, não sabe, não conhecia e de repente serve de inspiração
Sim. né? Para aquele advogado que se formou e tá ali perdido, não quero Exatamente, advogar, tá começando a se frustrar, tá aí, uma Sim. nova Uma nova tendência. perspectiva. Sim, Exato. sim. É isso Que aí. legal. Que legal. Muito Muito bom. obrigada bom. por Obrigado. compartilhar Valeu. conosco Foi sua muito história. importante. Obrigado aí pelo convite. Estou à disposição. Também pro pessoal aí de casa, se tiverem aí dúvidas, quiserem, né, conversar também comigo, podem me procurar Tem também. LinkedIn. Tem o LinkedIn. LinkedIn acho que é o caminho mais fácil, né? Acho que sim. O pessoal Legal. deixa aqui o LinkedIn dele. Do Rodrigo. Aí o pessoal das empresas, quem tiver interesse, Sim. tá sempre à disposição. Legal, gente. Bom, antes de mais nada, Patrícia, gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores, a Laficasa, a Loma Consultoria e o MCM Advogados. Obrigado por todo o apoio e por estar junto com a gente nessa jornada. Continue nos seguindo, porque o próximo também estará imperdível. Espero que vocês, assim como nós, tenham se inspirado aí na história do Rodrigo. E quem sabe fica aí uma nova possibilidade para quem precisar. Legal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.